Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise especial de Pets 3, um dia importante aí, o papel subindo bastante no pregão dessa sexta-feira, dia 19 de abril. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Nessa análise especial, eu não vou entrar em detalhes na parte de fundamentos sobre essa questão da possível fusão aí da Cobase com da PS3 com a Cobase, e sobre essa questão mais fundamentalista, enfim, uma visão mais fundamentalista sobre essa fusão, até mesmo para entender como vai acontecer essa fusão, eu convido que para você acessar o link que está aqui embaixo da comunidade lá DV Invest, do aplicativo DV Invest, é gratuito o acesso. Lá vai ter o áudio do Renato Reis, que é um analista fundamentalista aqui da DV Invest, explicando a respeito sobre essa fusão na percepção dele. E aqui eu vou passar uma percepção técnica, olhando para o longo prazo até o curto prazo. Está bom para comprar no longo prazo? Está bom? Qual seria a estratégia? Se fosse para tomar um risco maior, qual seria a estratégia? Qual seria a estratégia para curto prazo ou para médio prazo? Então, vou abordar isso nessa análise. Então, fica aí até o final que você, pelo menos, vai obter essas respostas. Vamos lá, vamos começar aqui. Lembre-se, se esse vídeo for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais. E lembre-se de acessar o aplicativo DV Invest e explorar ao máximo todas as nossas carteiras recomendadas, recomendações de swing trade, as informações relevantes que acontecem no final de semana e durante o pregão. Então, acompanhe de perto todos os relatórios que a gente divulga lá. Aqui na PES 3, no gráfico anual, a gente pode ver que é um ativo que vinha afundando, né? Começou até bem sua história na bolsa, depois veio aqui um movimento forte para baixo, até atingir aqui a mínima de R$ 3,03. E agora, nesse ano, ela está tendo uma alta de 25,32%, pelo menos por enquanto, estancando a queda que vinha. Já quebrou aqui a sinalização de baixa, ou seja, já gerou um sinal de alta aqui? Ainda não. Então aqui estamos descendentes ainda, ou seja, com expectativa que pode até vir aqui, mas voltar aqui para baixo. Não gerou o sinal. Qual seria o sinal de alta? Superar essa máxima aqui. Não temos isso ainda. Tá? E não dá para já dizer aqui, com poucos dados, no sentido de quantidade de candles na tela, que isso vai acontecer. Ou que isso seria o mais provável acontecer. Por enquanto, não. Mas, olhando para o gráfico quadrimestral, que vinha aqui, ó, subiu aqui, depois gerou esse movimento longo de baixo, a gente costuma dizer, para quem assiste aí e acompanha as aulas, a sala de aula principalmente, e aqui os vídeos de aprendizado, sobre a questão de movimentos aí de 3 a 10 pregões que a gente quer pegar, esses movimentos. Aqui foi um movimento ó, de baixa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles. No oitavo, perdeu a mínima desse e agora volta e consegue superar a máxima desse aqui. Então isso aqui é um primeiro sinal de alta num gráfico quadrimestral, ou seja, gerando uma expectativa que pode gerar um movimento de subida no quadrimestral. O que isso significa? Um movimento de alta de pelo menos 3 candles, ou mesmo lateral de 3 candles no gráfico quadrimestral, a gente está falando de um ano. Então ele gera uma primeira sinalização positiva, mas dentro de um contexto ainda mais desfavorável. Tá? Então a gente vai ter que ser um pouquinho mais criterioso ali para abrir uma compra. Dalton, será que eu posso entrar comprando esse papel arriscando mais, porque não tem assim, não está alinhado para cima, arriscando mais no sentido de se der certo eu posso ganhar bastante, se der errado eu vou perder aqui, por exemplo, se entrar aqui agora e botar o stop na mínima, vou perder 40%. Pode. O risco é maior? Sim. Só que é isso. Quanto do seu capital você vai colocar aqui, aceitando uma perda de 40%, e quando bater essa perda de 40% você sai? Não, Dalton, 40% é muita coisa. Vou botar aqui só uns 5 mil reais. Falando só no sentido de ser um capital um pouco mais baixo, né? Vai depender do tamanho do capital de cada um. Não, vou colocar aqui só R$ 1.000. Se eu perder 40%, eu perco aí R$ 400. Ok. Se ganhar 200, 300, 500%, vamos dizer assim, ou seja, se esse papel começar a subir, ganhar muita força, para ele voltar para a máxima histórica, a gente está falando aqui dele ter que subir 400%. Tá? Pode voltar aqui nessa região? Pode, 55%? Ou seja, pode, mas o stop ficou caro. Ou seja, não é o melhor tempo gráfico para eu abrir essa posição de longo prazo nesse papel. Então, eu olharia para um prazo, às vezes, um pouco menor, com um stop um pouco mais curto. Partindo para o gráfico mensal, e por que isso, né? De olhando para várias periodicidades. Então, mapeando tendências de prazo maior, até também abordando estratégias diferentes de prazo mais longo, para chegar na tendência de prazo menor. Para quem assistiu a aula de ontem,
sobre a questão de melhore suas decisões de compra e venda, vai entender muito bem essa análise que eu estou fazendo aqui hoje, né? Os motivos dessa análise, olhando ali diversas periodicidades. O que, que nós temos pelo gráfico mensal? Nós temos um ativo que está dentro, tecnicamente falando, graficamente falando, de uma tendência de baixa. Ou seja, o preço, na hora de subir, ele não ganha muita força frente ao movimento ali anterior de baixa. Na hora de subir, não ganha muita força frente ao movimento de baixa, passa vários candles, respeitando média móvel exponencial de 10 períodos, criando a expectativa para baixo e afundando, ou seja, para cair tem força, para subir está fraco. Só que agora tivemos um movimento mais relevante aqui para cima, superando essa máxima aqui. Para mim não é um topo, mas no gráfico de menor velocidade eu vou mostrar que é um topo do gráfico semanal que foi rompido. Então a tendência de prazo menor já foi revertida. Vou abordar logo na sequência. O fato é que bateu na média e estava quase gerando o mesmo comportamento desses momentos aqui anteriores, que foi indo lá e para baixo novamente, aí só que reverteu com a notícia. Veio forte para cima e superou essa máxima. Isso aqui é um indício de que a gente pode ter algo maior para cima, mas aqui alguns candles para cima buscando um próximo nível de resistência. Podemos primeiro olhar aqui. Desse movimento de baixa, o último movimento de baixa, uma retração de 61,8%, que seria a região mais importante de retração, 5,52. Então, é um ponto que esse papel pode buscar a região dos 5,52. Qual outro ponto de resistência importante? R$ 6,16. R$ 6,00 a 6,16. Então, os zonas de resistência tem uma em torno de 5,52, junto com o fundo aqui anterior, mais a região de 6 a 6,16. Esses são os níveis mais relevantes. Onde é que a gente vai começar a ver uma possibilidade de reversão da tendência de baixa de médio para longo prazo vista pelo gráfico mensal? A gente vai ver através aqui do rompimento do 7,99, ou seja, quebrando a estrutura de baixa, rompendo a máxima do último topo descendente, responsável pelo movimento forte de queda, que fez aí a mínima de toda a queda. Então, se fizer isso aqui, anula a tendência. Poxa, Dalton, mas se chegar lá em cima mesmo, vou tirar aqui esses números para não atrapalhar aqui que eu vou mostrar agora. Se chegar aqui, romper isso aqui, pô, já estou falando de 64%, eu já compensaria até deixar o stop aqui, esses 40% para ganhar 60%, uma relação risco-retorno de 1 para 1,5. O ideal é você tomar um risco aí um pouquinho maior e apostando não só na correção da tendência do cenário de baixa ali do gráfico quadrimestral, enfim, você quer arriscar por conta de ter uma expectativa maior de subida, tem que ser para cima desse patamar aqui mesmo. Então, o que é possível fazer pelo gráfico mensal? Em vez de arriscar aquele stop lá de 40%, eu posso fazer assim, ó, vou entrar aqui agora, colocando também o menos capital, vou até pegar daqui do lado, deixa eu pegar essa linha aqui que fica mais fácil de ver o ponto aqui, ó, daqui para cá, 4,92, 4,93 até perder essa mínima, 31%. Se eu entrar aqui e bater nesse patamar aqui da resistência do 6,16, não chegou a gerar 1 para 1, mas se entrar aqui na outra região de resistência, onde tem a máxima em 7,99, aí a gente já tem uma relação de retorno em torno de 1 para 2. Já faz mais sentido. Tá? Então aqui seria um ponto de stop para quem for arriscar uma compra no papel. Por que arriscar? Porque ainda, qualquer operação que a gente entre no mercado de renda variável a gente vai estar tomando risco. A diferença aqui é que é uma operação contra a tendência, então tem um risco um pouco maior. Mas já tem alguns indícios positivos, tá, para o papel. Então eu vou tomar um risco, só que sabendo que como o risco é maior, eu boto menos capital. Sei que o meu stop, assim, pensando num prazo mais longo, acima aí pelo menos uns 6 meses, a gente está olhando, você vai focar em olhar aqui, ó, 31% de queda, vou tentar pegar isso aqui de alta. Aí a gente vai olhar, aí agora eu vou olhar para um prazo menor. Se eu tomasse como referência o gráfico mensal para tomar uma decisão no gráfico semanal ou mesmo no gráfico diário, eu olharia no seguinte formato. Estou dentro de um movimento de alta no gráfico mensal, que reverteu uma sinalização negativa de perder a mínima do mês anterior e rompeu essa máxima. A gente vai ver o que isso representou no gráfico semanal. Então, a gente tem aqui algo ascendente, fazendo nova máxima no movimento de alta. É um movimento contra a tendência, não dá para se esperar muito, mas já rompeu a máxima do que no anterior também no gráfico quadrimestral. Então, como se tivesse gerado uma sinalização de alta aqui de fundo no quadrimestral e uma reversão aqui de um sinal de baixa no mensal, criando expectativa para cima. Então, essas duas periodicidades estão apoiando mais algo para cima, ou mesmo lateral, mas está apoiando.
Fechou. Então agora a gente vai lá para o gráfico semanal e dá uma olhada o que aconteceu, o que foi essa superação. Ó, vinha numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes, fazendo rapidamente em cima ali de alguns movimentos principais praticamente, e aqui nesse movimento de subida, rompeu essa resistência, o último topo responsável por essa mínima do movimento de queda. Então quebrou a estrutura de baixa no gráfico semanal. Legal. Aí veio, recuou de forma até um pouco mais forte, e agora, com a forte alta desse pregão que eu vou mostrar no gráfico diário, um forte gap de alta, superou essa resistência aqui. Então isso aqui já é um sinal de um pivô de alta no gráfico semanal. Então a tendência que era de baixa já tem um indício de uma tendência de alta de curto a médio prazo. Fazendo uma projeção de alta dessa tendência nova do gráfico semanal, a gente teria aqui, ó, 61,8% deste movimento aqui projetado a partir da região do 506, 5 e 6,95. Tá? Projetando aqui 100% desse movimento, dá lá em 8,45, que seria o final da tendência de baixa do gráfico mensal. Agora, fazendo a projeção até alternada, ou seja, não vou exigir tanto para cima, vou deixar aqui do lado, que eu vou puxar primeiro essa linha para cá e vou depois puxar essa bolinha para cá. Ok, então fazendo a projeção alternada, uma projeção mais fraca aqui de 100% seria na faixa dos 5,70, que observe que é uma região, junto com aquele 5,52 mais esse 5,70, é bem relevante isso aqui como resistência. Então lembrando, já anota aí, 5,52 até os 5,70, zona de resistência importante, retração de 61,8% do Fibonacci no gráfico mensal, do último movimento de baixo, que é um nível mais relevante de suporte ou resistência, a correção, no caso aqui de uma correção de um movimento de baixo, a gente está falando de um nível, então, de resistência. E os 5,70 é uma projeção de alta alternada de um pivô no gráfico semanal, que coincide com um pequeno topinho aqui, ó, região de topo, uma região que respeitou, que era uma região antigamente de suporte. Então, aqui já funcionou como resistência e tende a funcionar como resistência novamente. Então, essa faixa de 5,52 a 5,70 é uma faixa que a gente tem que olhar principalmente para as operações ali de curto prazo, olhando mais para o swing trade. Mas olhando para um prazo maior, você vai olhar o quê? Pensando na projeção maior de alta, 161,8% dessa retração aqui, que vai coincidir lá com a região de dois topos anteriores. Então, essa seria uma região aí de objetivo inicial para esse pivô aqui de alta que está sendo montado, no pregão de hoje. Então, daria aqui mais ou menos algo em torno de 58%. Então, quando eu mencionei, coloca o stop abaixo da mínima ali desse mês, que é, na realidade, abaixo da mínima desse fundo e pivô de alta. Porque se o mercado voltar para cá, já era a operação. Então, essa é uma forma de você buscar a entrada lá pelo gráfico mensal, tentando ficar vários meses aí posicionado. A outra forma, vou entrar pelo gráfico semanal mesmo, e vou deixar o stop aqui assim embaixo e vou tentar pegar várias semanas aqui, ver se consegue gerar um movimento para aqui para cima pelo menos. Então, para ter uma boa relação risco-retorno nessa operação, o ideal é que o preço venha aqui para cá para gerar uma relação risco-retorno de 1 para 2. Qual o seu ponto de avaliação para ver se ganhou realmente força? Se o preço bater aqui, como é que ele vai se comportar nessa região? Se vai gerar um sinal mais forte aqui para baixo, voltando para baixo das médias, se tiver aqui em cima, né, acima desse topo anterior, ou voltando para baixo desse topo anterior, fechando aí abaixo da região de 4,94 até o 5,06, é uma resistência ainda válida, tá? Estou só mencionando que se o preço começar a subir pelo gráfico semanal aqui, essa região tende a funcionar como um nível de suporte. Assim, quando o preço veio para baixo dessa região aqui de suporte, ele passou a funcionar como um nível de resistência. Então, qual é a tendência? Resumindo, qual é a tendência do gráfico semanal? De alta, por enquanto. Com projeção de alta mais relevante lá nos 7,82 e com um desafio importante em R$ 5,70, começando pelo 5,52 pela retração lá do gráfico mensal. Então aqui apoia mais compra. Beleza, eu tenho o gráfico mensal ascendente, eu tenho aqui também iniciando um movimento de alta. No gráfico mensal está no terceiro candle, no gráfico quadrimestral está no primeiro e aqui também está no primeiro no gráfico semanal. Então, sim, se eu pego várias periodicidades, por mais que vinha dentro de um cenário mais negativo, o gap de alta gerou um aspecto positivo.
que foi? Voltar a ter uma tendência de alta no semanal, superar a máxima do candle anterior no quadrimestral, reverter uma sinalização negativa do gráfico mensal. As médias ainda no gráfico, por exemplo, no gráfico mensal, ainda alinhadas para baixo, ou seja, de menor periodicidade muito longe da de maior periodicidade. Não é comum também ficar muito distante, tende a encurtar ou a média aqui caindo, essa aqui desacelerando, ficando mais de lado, ou essa aqui subindo e essa vindo caindo gradativamente. A outra aqui, olhando para o gráfico semanal, também ainda alinhado para baixo. Alinhado num que sentido? Que a média de menor periodicidade está acima da de maior, está abaixo da de maior periodicidade. Isso aí é um sinal ainda mais negativo. Qual seria a forma de entrar? Já mencionei. Qual outra forma de buscar entrada nesse papel? Então, esse papel se tornou interessante na minha avaliação, com esse gap aí de alta do pregão de hoje, um foco maior de curto a médio prazo, porque a tendência já foi retomada aqui no curto a médio prazo. E com pontos de avaliação importante, essa primeira região que está sendo testada, R$ 4,93 a R$ 5,06. Próxima região de desafio e para monitorar a força de comprador e vendedor, região dos 5,52 a 7,70. Passou dessa região, a gente já vai começar a olhar lá para a região acima ali dos 7,50, mais por volta dos 7,82 a 7,99. Gap de alta, então, no pregão de hoje, alta de 40,57%. Então, esse gap de alta traz o quê? Se eu olhar para o gráfico diário, a gente tinha aqui uma tendênciazinha de alta, uma leve tendência de alta, perdeu a tendência, voltando para baixo desse nível de preço, voltando para baixo das médias, tenta subir de maneira fraca, não consegue e acelera para baixo. Então, aqui está o nível que seria para funcionar como resistência. Só que já pula tudo, né? Pula as médias, pula essa região aqui, enfim. Já quando rompe isso aqui, a gente já pode dizer, pelo gráfico diário, tendência de alta. Então, criou-se uma expectativa mais positiva. Quais seriam as alternativas de entrada, sendo um pouquinho mais agressiva? Ou querendo aguardar pelo menos uma confirmação. Superação da máxima do pregão de hoje, com stop abaixo da mínima aqui. Superação da máxima do candle que fez o gap, botando stop aqui embaixo, ou pela volatilidade do ativo, mas principalmente no mínimo aqui abaixo dessa mínima. Falando de operação mais de curto prazo. Ou seja, o que a gente estaria fazendo aqui? Deixa eu até trazer o gráfico um pouco mais para cá, descer um pouco mais aqui. O que a gente estaria fazendo aqui? A gente estaria buscando um stop aqui, um stop aqui na faixa de 12%. Caso o preço saia daqui, vá buscar uma região primeiramente de 5,70, a gente vai ter uma relação de risco-retorno inferior. Então, para valer a pena, essa ação realmente tem que superar essa região, gerar ali uma relação de risco-retorno melhor do que essa região aqui que eu mencionei, esse stop na faixa de 12%, tem que gerar aqui na faixa nos 24% para ficar mais interessante aí essa posição. Quais são as outras alternativas? Beleza, o semanal alinhou para cima, o mensal está ascendente, no sentido de barras ascendentes, fazendo nova máxima, e aqui também fez uma nova máxima, quebrou a sequência de máximas descendentes. Qual seria então o cenário? Eu olharia mais, falando de curto a médio prazo, eu estaria olhando mais para compra. Para comprar já de imediato, tomando risco maior, que eu já falei aqui, tenho essa alternativa. Sendo um pouquinho mais cauteloso, quais são as alternativas? Correções, movimentações para baixo ou de forma lateral do gráfico diário aí nos próximos pregões, próximas semanas, o foco vai ficar mais para buscar a operação de compra. Melhor ainda se for em cima de algum nível de suporte, tá? Seja a retração do Fibonacci, seja em cima de uma média móvel, seja em cima de um topo que foi rompido. Isso tudo favorece um pouquinho mais operações de compra, na minha opinião. Exemplo, se abrir aqui caindo, não confirmou o gap, aguardaria alguma correção desse gap aqui, dá para colocar o Fibo em todo esse movimento, buscar aqui, vou até fazer isso aqui agora para vocês visualizarem, fazer isso aqui, ó, olha lá, 4,45 a 4,23. Se o preço retorna aqui, eu vejo que ele para trás era um ponto onde também parou de subir, lateralizou e depois subiu novamente. Então, na região de 4,45 até 4,23, que passa também por esse topo anterior, seria a faixa de preço que, se voltar aqui, a média vai se aproximando, gerou um sinal de alta, arriscaria compra de swing trade. Outra forma, lateralizou aqui, ó, a média vai subindo, gerou sinal de alta também, outra forma de buscar compra. Falando de compras de correção no preço
ou correção no tempo. Preço foi lá, superou essa máxima, você não comprou esse rompimento dessa máxima stop aqui, você está aguardando a correção. Então, teria que aguardar a correção, olhando para um suporte aqui, coloco o Fibonacci aqui, a máxima aqui, para verificar quais são os níveis de correção, em conjunto com topos anteriores, que pode trazer alternativa também de compra nesse papel. O fato é que no curto a médio prazo, enquanto não reverter o sinal forte de alta aqui, ou gerar um retorno para baixo da média, eu focaria em quê? Em compra após sinalizações de alta, em cima de nível de suporte. É isso que eu faria em cima de PS3. Ah, mas será que ela vai subir até quanto da alta? Ah, vai lá no 7, lembrando que tem até, o Renato até menciona o quanto, né, ficou valendo ali na negociação, na fusão, qual seria o preço de PETs, né, para essa fusão. Então, podemos ter o ativo buscando a região aqui, eu pegar do gráfico semanal, essa região aqui, ó, em torno de 7,50, até um pouco mais, sim. Vai ter resistência pela frente? Lógico que vai ter resistência. Já mencionei aqui algumas, né? Pelo gráfico semanal vai ter outra na faixa ali, que eu já comentei, de R$ 6,00 a R$ 6,16 basicamente. Aí olhando para esses dois topinhos aqui, ou esses dois fechamentos ali mais altos na faixa 7,04 a 7,27, aí o mais forte mesmo vai ficar entre acima de 7,63 até ali praticamente nos R$ 8,00, zona mais importante de resistência desses topos aqui. Tá? Então são níveis aí importantes de avaliação. Mas nesse momento, cenário favorável para as operações, principalmente de curto prazo. Se for pensar em prazo maior, stop menor, porque o stop menor não, capital menor porque o stop é grande, é na faixa ali de uns 11%, como eu já mencionei. Tá? 11% não, 30% que eu já mencionei. O stop menor seria pelo gráfico diário, na questão de tentar pegar aqui a superação da máxima dessa barra, com stop abaixo dessa mínima, na faixa de 12%. Então, quanto maior o stop, menos capital a gente insere nessa posição. Correções também, já falei no gráfico diário para se buscar entrada, já falei também pelo gráfico semanal qual seria a forma de entrada, e também as projeções de alta que a gente pode ter. Uma projeção que eu não cheguei a comentar aqui, que é justamente a projeção quando você reverte essa tendência aqui, eu espelho esse movimento aqui para cima. Quando se rompe aqui, eu faço esse espelhamento desse movimento aqui a partir desse rompimento para cima. Então, como é que eu faço isso aqui? É como se eu estivesse pegando assim, ó, essa caixinha aqui é uma caixinha de queda, tá? Essa caixinha aqui de queda, daqui para cá, eu vou lá e replico ela aqui para cima, para ver onde é que pode buscar. Então, vem aqui, com auxílio até do Fibonacci projeção alternada, coloco aqui, olha só que interessante, R$ 7,40. Então, existe essa projeção aqui. Então, dentro desse contexto, vai lá buscar esse patamar? Não sei. Vai bater no 5,70 e vai cair? Não sei. O que eu sei é, o cenário, nesse momento, principalmente curto a médio prazo, apoia mais a estratégia de compra. Enquanto esse ativo não gerar nada de relevante para baixo, gerou fraqueza para cair, sinal de alta, compra. E, logicamente, com a devida gestão de risco de cada um aí de vocês, mas principalmente sabendo que quanto maior o stop, menos capital você coloca aí na operação. Beleza? Então, espero que tenha sido bem útil aí esse vídeo em termos de, seja de diversos prazos operacionais que você pode buscar entrada aí na Pets, seja olhando por um prazo mais curto também, seja na questão do risco, de manejo de risco das operações, de buscar uma relação risco-retorno mais satisfatória, dos níveis de preço que você tem que ficar atento nesse papel. Então, a gente não precisa necessariamente saber se o ativo vai buscar é certo que vai buscar um valor. Se fosse certo e eu soubesse disso, ou mesmo você, a gente venderia o carro, a casa, o papagaio e colocaria tudo em pets. Então, como não temos essa certeza e não tem como ter essa certeza, a gente trabalha sempre em cima de probabilidade e a favor dessa probabilidade, ou seja, no direcionamento de um cenário mais macro, assistam a aula que está disponível aqui no canal, a gente vai e monta as estratégias com a devida gestão de risco para tentar pegar essa movimentação mais positiva que pode trazer aí a Pets 3 no curto a médio prazo. Se você curtiu, deixa um like, deixa um joinha, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que pode ser útil. Um grande abraço e até a próxima.